Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Bem-vindas ao nosso quarto meetup, versão Stay Home, do Dev Girls. Nós somos um grupo de mulheres aqui do Rio Grande do Sul, mais Porto Alegre, região metropolitana. E a ideia do nosso grupo foi juntar o grupo do Dev Java Girls e do Node Girls aqui de Porto Alegre para fazer um grande grupo onde a gente consiga ter uma troca muito maior de conhecimentos, ideias, networking, etc. Ele é um grupo exclusivo para mulheres, cis, trans, não binárias. E hoje nós temos nosso canal, nossa conta no Instagram, nos sigam lá. Temos o LinkedIn, nosso e-mail e acho que o principal de todos é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente faz, onde a gente tem uma troca muito grande de conhecimentos e tal, tipo, tem um curso, alguém vai lá e divulga, tem vagas abertas, ajuda para conseguir, né, tipo, preencher o currículo, ou então até, tipo, tô lá fazendo um código, algum exercício, tô com uma dúvida pontual, manda lá no grupo, tô com esse erro aqui, o que tá acontecendo? A gente se ajuda bastante. Se você que está assistindo quer entrar no grupo, não tá lá ainda, manda um oi pra gente nas redes sociais, ou então aqui no chat, e aí a gente encaminha o link para vocês. A gente não vai divulgar ele aqui na gravação, porque depois a gente vai disponibilizar no YouTube essa apresentação de hoje. Então, é pra gente manter o nosso clubinho exclusivo para mulheres. Ana, eu coloquei o link, eu tô colocando o link aqui das redes no chat, que aí o pessoal pode acessar aqui agora. Show. Eventos. A gente vem tentando fazer meetups mensais, agora online, no caso. As inscrições são pelo Simpla. E o nosso próximo workshop, que a gente quer muito fazer, vai ser quando a Covid acabar. Espero que acabe logo. A gente teve outros dois já e foi um sucesso. E a gente quer dar continuidade neles. Super divertido. Fica o convite aí. E se você que está assistindo a nossa palestra tiver a fim de mandar alguma talk, tem alguma ideia, alguma sugestão de tema, preenche o formulário ali, ou então nos chama mesmo nas redes direto. A ideia aqui dessas apresentações é para ser um ambiente seguro, não tem certo e errado. Também fica de sugestão para quem quiser treinar, quem quiser praticar, quer ver pela primeira vez como é que é apresentar uma palestra, vem com a gente que a gente dá toda ajuda, a gente apoia. Também se quiser parear com alguém, né, para ter um suporte maior também, super de boas. Então hoje, nosso meetup vai ser com a Nicole. Ela é Job Talento Dev Backend da Elegra e ela vai falar sobre primeiros passos com Jenkins. E depois teremos a Isadora Ribeiro, que é Site Reliability Engineer na Zenvia, e ela vai falar sobre o poder das séries temporais de dados. Antes de passar a palavra, eu queria só fazer um mini tutorial de Zoom, não sei se todos têm conhecimento do Zoom, mas se vocês forem aqui nesse cantinho aqui da tela e colocarem Gallery View ou acho que a outra opção é Speaker, alguma coisa assim, daí muda, tu consegue ver a carinha de todo mundo ou tu consegue ver só a carinha de quem tá falando. E eu queria também pedir, gentilmente, para quem estiver assistindo se mutar, né? Fazer silêncio enquanto o pessoal fala. E também, se alguém tiver com problema de internet, de conexão, começar a trancar, se bloquear a câmera já dá uma melhorada.
E vocês podem ir fazendo perguntas no chat, né? Fiquem bem à vontade. No final a gente abre também para quem quiser falar. E aí vocês podem usar esse recurso aqui de raise hand para levantar a mão. E aí a gente consegue ver quem é que está a fim de falar, ou então abre a câmera e levanta a mão, faz um sinal assim, e a gente passa a palavra para vocês para conversar com as apresentadoras. Último aviso, juro. Entra lá rapidinho no LinkedIn, pega o link do teu perfil e cola ali no chat pra gente fazer um networking. E, por favor, tentem ficar até o final, que aí a gente quer fazer uma foto com todas que estão assistindo para ser a nossa foto oficial do Meetup. Bom, agora eu já falei bastante, vou passar para a Nicole, a primeira apresentação. Ok, deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Tá, tô nervosa, tá, gente? Ok, então a minha palestra vai ser sobre primeiros passos com Jenkins, por alguém que acabou de dar os seus primeiros passos e achou muito legal. Então é uma visão de alguém que acabou de começar. Não sou nenhuma expert, mas eu queria compartilhar as coisas que eu aprendi, né, para quem tiver interesse começar. Então, quem sou eu? Meu nome é Nicole. Eu sou estudante de ciência da computação na URGS e eu sou jovem talento de backend na UX. Ali meus contatos, se vocês quiserem, sei lá, olhar. E eu vou começar falando um pouquinho sobre DevOps. A parte de DevOps é de development, de desenvolvimento, e o Ops é de operations, né, operação de software. E DevOps, então, é uma cultura que une, que tenta aproximar essas duas áreas, tornar a comunicação dessas duas áreas dentro de um projeto melhor e mais frequente. Uma consequência disso acaba sendo a automação das tarefas, principalmente tarefas que são mais trabalhosas de fazer, mais manuais ou mais repetitivas, né? E por causa dessa automação de tarefas, acaba acontecendo releases, lançamentos do software mais frequentes e com menos mudanças. Se vocês já ouviram falar de DevOps, talvez vocês tenham escutado um pouco sobre integração contínua, ou então, espera que eu estou tratando aqui, entrega contínua, ou então lançamento contínuo, ou ainda melhora contínua. Então, como vocês podem ver, tem muito contínuo, muito contínuo, muito contínuo. O que dá uma sensação de que realmente está em movimento, sabe? Não tem descanso, assim, né? Sempre estão buscando alguma coisa, seja uma melhora, lançamentos frequentes, testes frequentes. Então, eu vou falar um pouco sobre esses contínuos. O primeiro ali, que é a entrega contínua, né, o Continuous Delivery, ele envolve que cada modificação no código ela esteja pronta para ser lançada, sabe? Não chega a fazer o lançamento, a automatização não engloba a parte do lançamento, ela só, assim, cada modificação que acontecer no projeto ali, ela está pronta para ser lançada, se precisar. Aí tem o Continuous Deployment, que aí entra a parte de deploy dentro da automação, a parte de lançamento. Então, não é uma pessoa que vai lá e aperta um botão e vamos fazer o deploy. Não, já está dentro da automação. E tem o Continuous Improvement, que é uma melhora contínua, né? Uma busca por melhorar, assim, alguma coisa sempre. E, na verdade, isso está dentro um pouco de metodologias ágeis, que também acaba entrando ali no DevOps, né? Que busca melhorar a comunicação e tal. Então, metodologias ágeis e tal, tem um pouco a ver com isso. Ok, então aqui são as etapas do DevOps, né? Então começa, deixa eu botar o apontador aqui. Começa aqui no planejamento, aí depois vai na construção,
Aí a integração contínua, que é quando junta tudo e testa, né? Sempre vai testando a cada modificação, assim, implantação, a operação. Aí vai ter um feedback lá pro pessoal, para os devs, né? Aí faz planejamento de novo, construção, etc. Mas eu vou focar aqui na integração contínua, que é o que a gente precisa entender para entender um pouquinho do Jenkins e o papel do Jenkins. Ok, então eu falei dos outros contínuos, então eu vou falar agora da integração contínua, né? Antes da integração contínua, tinha um troço chamado Nightly Builds, que era, assim, os desenvolvedores, eles codavam de dia ali, né, em período ali, e aí de noite todo mundo juntava e fazia uma build. Para quem não sabe, build é construir, tornar o projeto um executável. E então eles codavam de dia e aí em algum período ali que era mais no final, assim, eles juntavam tudo. Só que isso era meio ruim porque acumulava um monte de erros, sabe? Um monte de bug e aqueles velhos e ruins, né? O de tudo só falta testar. Se só falta testar, né? E aí que começa a surgir os erros e aí vira uma bola de neve, porque provavelmente a pessoa já nem lembra direito algumas coisas que ela fez. Então, vai ter que catar ali os erros e tudo mais. E a integração contínua veio para matar isso, né? Então, assim, a pessoa ela vai lá, faz um commit e aí alguma ferramenta de integração contínua ela vai buildar tudo, fazer testes ali. E se der errado, o desenvolvedor já tem um feedback na hora e ele sabe que é naquele commit que ele tem que trabalhar, que ele tem que procurar o erro, né? Então, ali, desse modo, não se gasta mais tanto tempo tentando descobrir o que ele tem de errado e onde estão os erros, porque se for corrigindo conforme ele surgir. Então, eu vou começar a falar um pouquinho de Jenkins, né? Jenkins é um servidor de automação gratuito e open source feito em Java que serve para ajudar a automatizar as partes de desenvolvimento de software como build, teste e deploy. Então, né, falando um pouco mais sobre o Jenkins, ali eu já falei que é open source, é gratuito, tem um grande apoio da comunidade, então, se for pesquisar, tem muita coisa. É muito fácil de instalar, porém não dá para sair usando assim, porque a base dele assim, são os plugins. E tem muitos plugins. Então, se quiser usar o Gradle, tem que mexer num plugin, instalar e tal. Se quer mexer com JFrog, tem que pegar o plugin do JFrog. Né? Mas essa é a graça do Jenkins, essa é o que deixa ele customizável, né? E isso é uma vantagem porque torna ele compatível com a maioria das ferramentas usadas para integração contínua e entrega contínua, além do fato dele ser escrito em Java, né? O que torna ele ainda mais compatível com as outras plataformas que amam. E tem por volta de 1 milhão de usuários pelo mundo. Então, logo que tu entra no Jenkins, né, vai dar de cara com esse dashboard. Aqui tu pode ver que eu tenho alguns jobs, né? E também dá para fazer outras abas aqui, como eu tenho essa aba de teste, né? Ele é bem customizável, dá para ver que aqui ele tem o climazinho assim, das minhas builds, né? E alguns botões aqui. E aqui eu customizei isso, eu deixei essa aqui é a minha aba de teste. Se eu quero testar algum job, alguma coisa diferente, eu coloco aqui e eu deixo a descrição. Então dá para ver que tem um menu aqui. E no fim a interface dele é bem fácil. Se quiser criar um job, então, né, vai aqui em novo job. Pode colocar o nome do seu job e escolher o tipo dele. Aqui eu só coloquei esse iniciozinho, né? Se rolar a página para baixo tem mais tipos, mas é que os dois mais importantes já estão aqui, né? Que é o Free Start e a Pipeline. Com esses dois você já pode fazer a maioria das coisas.
E para quem não sabe o que é um job, né, eu coloquei aqui. Job é qualquer projeto ou tarefa que você queira executar, e build é cada uma das execuções de um job, né? Então, aí é só apertar OK e ele vai para essa página. Então, aqui é um job que eu já tinha criado antes, né? Eu botei uma descrição. Aqui ele tem algumas opções de ações que queira que ele faça, assim. Caso entenda alguma coisa só pelo nomezinho, o Jenkins está cheio desses botões aqui de interrogação e é só apertar e ele já mostra ali o que significa cada coisa. Então é bem fácil. Aí esse meu job, ele pega um projetinho meu, não um projeto, é só um arquivo mesmo, Java, do GitHub e compila e roda ele. Então é isso aqui que ele vai fazer. Nessa parte de gerenciamento de código-fonte, vai colocar a URL do teu repositório, vai colocar os credenciais se necessário. Tem algumas configurações mais avançadas, mas para isso aqui, isso é o básico. Aí tem as triggers de build, que é se quer disparar alguma coisa. Então, na automação, né, ela, por exemplo, ali, como eu falei, cada pessoa faz um commit e o Jenkins testa e builda, sabe? O commit, ele é um gatilho, ele é um trigger para uma build. Então, mas tu pode mudar isso, pode fazer a cada tantos minutos, a cada tantas horas. Tem outras opções aqui também, mas o que eu mais vi são o tempo de commit, né? Aí, tu pode também personalizar o ambiente de build, né? Se quiser fazer alguma coisa com Gradle, com Hive, com várias outras coisas. Deletar o workspace antes da build começar. Também, não sei, se precisar, tem ali, né? Aí tem a parte de build, que pode escolher vários passos, assim, né? Adicionar passo no build. Infelizmente eu não botei a foto aqui, mas ele tem vários botões ali, tipo, executar no terminal do Windows, executar um terminal do Linux, que é o caso ali que eu escolhi, né? Executar shell. Pode executar um comando Gradle, tem várias coisas. Aí eu botei aqui os comandos que eu colocaria no meu terminal, se eu estivesse fazendo um terminal do Linux, né? E tem as ações de pós-build, se quiser fazer alguma coisa depois que o job buildar, né? Algumas delas não estão aqui. As que eu achei mais interessante, na verdade eu não usei muitas, mas que eu achei legal é publicar relatórios, testes do JUnit. Então, se quiser um relatório de testes, né, é só botar ali. Notificação de e-mail, se deu certo ou se deu errado, você pode enviar um e-mail para um time, sabe? E deletar o workspace quando a build terminar, né? Então, sei lá, não quer deixar o workspace, ele pode deletar. Ok. Depois que tu montou ali, configurou o job, tu pode buildar ele. Aí tu vai ali, construir agora. Só uma coisa, se tu salvar aqui, ele vai direto para essa página. Então, tipo, construir agora, vai aparecer uma bolinha aqui que fica piscando, né, o número da build. E se tu clicar aqui nesse número 13, nesse número que aparecer, um workspace, mas poderia ser num servidor, né? Eu vou aqui na minha máquina, então aparece na máquina. E aqui no meio ele está pegando do GitHub, e aqui embaixo ele só mostra ali o output do meu arquivo ali rodando. Então ele fala que isso não é um projeto Java, isso é um arquivo Java. Esse era o meu teste. Aí tem os plugins. Se eu quiser usar um plugin, é só ele em gerenciar Jenkins, que eu vou voltar um pouquinho para mostrar aqui. Gerenciar Jenkins. Vai ali e ele vai aparecer nessa parte, né? Aí mais aqui para baixo tem gerenciar plugin. Aí aparece aqui atualizações de plugins disponíveis, plugins instalados, plugins avançados, sei lá.
É muito legal porque ele te avisa se tem que fazer uma atualização de plugin, né? Só baixar ali e aprender a usar. E essa é a base do Jenkins, né? Outras ferramentas de integração contínua não são tão customizáveis assim como o Jenkins. Então, aqui é a pipeline, né? Botei uma fotinha ali de pipeline para quem não conhece o conceito, né? E aí aqui é uma pipeline que eu fiz no Jenkins. Então, a gente pode ver que tem os bloquinhos, né? Aqui na pipeline, que são os steps, os stages. E aqui, como fazer essa pipeline, então? Tu vai criar um job e aí, em vez de escolher freestyle, vai escolher tipo pipeline. Porque o diferencial dele é que ele vai procurar um arquivo chamado Jenkins File. Então, aqui tu vai dizer, da onde tu quer pegar o script dessa pipeline, né? Aqui eu coloquei que é do Git. Aqui, daí é o mesmo lance, assim, do job ali anterior que eu mostrei, que aqui põe o URL, põe credenciais se necessário, branch. E aqui, no caminho do script, tem que botar o caminho do Jenkins File, né? Onde é que ele está. E, para quem não sabe, Jenkins File é um arquivo Groovy que ele diz como vai ser essa pipeline. Então, aqui eu botei uma foto no meu arquivo Jenkins File desse teste. Ele está bem simplesinho, vocês podem ver aqui que ele tem um bloco pipeline que diz que isso é uma pipeline. Um agente poderia ser, sei lá, o Ubuntu, mas eu botei N, stage, que daí tem vários stages, né? Um deles é a build, o outro é o run. E dentro deles aqui coloco o step. Tem vários comandos nessa pipeline, que eu só coloquei o comando SLA, que é o shell, que era o que eu precisava, né? Então, ele vai, então, buildar aqui o meu projeto, e aí depois ele vai rodar o meu projeto. E aí eu posso usar igual. Aí, só para dar um overview, assim, de outras ferramentas de integração contínuas além do Jenkins, tem o Travis CI e tem o Circle CI. Não sei se vocês já viram, tem propaganda do Circle CI, tipo, o tempo todo. E eu achava até que era um joguinho de celular. Aí depois eu descobri que era uma plataforma uma ferramenta de integração contínua. Mas eu só descobri isso depois que eu comecei a mexer com Jenkins, que eu fiquei, não faz sentido. E eles são cloud-based, ou então eles não precisam de alguém cuidando de um servidor, né? O Jenkins ele é de graça, mas se quiser usar no servidor, né, vai ter que ter um pessoal ali cuidando do servidor. Com o Travis CI e o Circle CI não precisa disso, eles estão na nuvem, então não precisa cuidar dessa parte. Eles até têm planos gratuitos, mas, né, se quiser usar, acho que um bom tem que pagar. E eles não são tão customizáveis como o Jenkins, né? Eles não tem lançamento de plugin e tal. Mas eles têm outros benefícios, e aí as pessoas do projeto vão ver quais que elas preferem usar. Então, com tudo isso, acho que agora vocês podem tentar fazer os próprios jobs de vocês no Jenkins, né? Automatizar alguns projetinhos, alguma coisa assim. Caso vocês não saibam por onde começar, eu falei muito rápido aqui. Eu tenho um repositório no GitHub que eu estou tentando alimentar ele com algum projeto, tipo assim, você quer usar o Jenkins, mas não tem muita ideia de que projeto fazer, sabe? Tipo, tem que ter um projetinho ali já, ou alguma outra linguagem para jogar lá. Pode usar algum que tem ali no meu GitHub mesmo, eu fiz um que da Oi, ou só um TXT mesmo para tentar jogar num JSON, assim. E eu estou tentando fazer readme também de como usar esses projetos. Então, por exemplo, esse daqui. Pera, deixa eu ver. Não. Esse aqui tá lá. E aquele do Hello User, que eu não sei. Eu achei que eu tinha colocado aqui. Não sei. Acho que esse da pipeline tá lá também. Esse aqui da pipeline. E tem um readme também, um passo a passo, então, se quiser
tentar, é só acessar. Queria agradecer, né, todas as pessoas que me apoiaram e me pilharam para fazer isso, né, as pessoas que me ajudaram e tal, tanto da Ilega como pessoas, amigos, familiares. E é isso, né. Referências. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Show! Muito bom! Adorei, foi ótimo. Parabéns. Parabéns. Vou até botar as palminhas aqui, ó. React. Legal. Isso, achei ótimo. Se tu tava nervosa, nem deu pra perceber. Eu tava. Deu pra tirar de letra. E sim, o Jenkins é uma ferramenta bem legal mesmo, concordo contigo. Eu adoro ir lá fazer um push e depois ir lá no Jenkins assistir o build e torcer pro build successful. Só que é uns 5 build fails para um build successful. Sim. Todo dia é um 7-1, né? Tem um aqui que só deu falha. Exatamente. Tá exemplificando a vida real, tá certo? É bem Teve uma vez que eu tava tentando assumir uma imagem pro Docker Hub. E acho que a minha internet não tava muito boa e eu não me liguei nisso. E aí ficou rodando ali, o Jenkins ficou rodando. E tipo, eu saí, fui jantar, e daí eu voltei e o troço ainda tava rodando. E já fazia, sei lá, 1 hora, sabe? Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas era a minha internet, que tava muito ruim, aí eu não conseguia mandar. Sim, show, muito show. E tu tá, tipo, tu vai criando teus projetos e aí vai colocando lá no Jenkins pra testar. Tipo, se é um projeto, assim, muito grande, né, que, tem que pegar o GitHub, tem que usar o Gradle, Maven, sei lá, daí tem que mandar para o Docker Hub, né, fazer um container, tem que mandar alguma coisa com JFrog, eu tento separar, né, em partes, e, ok, então vamos fazer um job aqui que pega do GitHub. Aí era um job só para isso. Agora um job que manda para algum lugar, alguma coisa. Então, eu sempre quebrava em partes, porque senão fica muito confuso, sabe? Você não sabe onde é que tá dando errado. Assim. E é legal que esses níveis de automação com Jenkins podem chegar ao ponto de tu mandar conectar numa conta do GitHub ou do Bitbucket, listar todos os repositórios, buscar Jenkins file na raiz de todos eles e automaticamente criar jobs para cada um deles já baseado nos seus Jenkins files. Então, tipo, o nível de inception e da automação vai só crescendo e facilitando, né, o processo. Isso é muito bom, ele é muito extensível mesmo. Isso que foi só o overview, né? Tipo, eu também quero estudar mais e ver o que mais dá para fazer, sabe? Eu acho que dentro de um projeto real, acho que deve só voar. Assim. É verdade. Muito show. Eu vou tirar minha apresentação e daí não sei se alguém mais tiver alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, só abrir seu microfone aí e sair falando. Acho que aí vamos já passar para a Isadora, daí ela já pode começar a compartilhar a tela e tal. Nicole, se tu puder colocar o link ou do teu GitHub ali que tu botou, ou até dessa apresentação no chat ali, aí a gente já fica com acesso. Esse ano eu fiz a mesma promessa da Nicole de tentar manter meu GitHub atualizado. Tô tentando. Era a promessa de 2020, ainda dá tempo. O meu ainda tá pobrinho. Em outubro tem o Hacktoberfest, que é para, se tu fizer 5 commits no GitHub, em outubro tu ganha uma camiseta do próprio GitHub. É bem legal.
Sim, são só 5 commits. Na real, não é commit, é 5 pull requests. Daí tu faz 5 PRs, daí se eles forem aceitos, tu ganha camiseta. Mas é meio... Pode pedir música no Fantástico. tipo isso. Ano passado eu não ganhei, porque eu acho que eu demorei muito pra terminar os 5 PRs, mas ano retrasado eu ganhei a camiseta. Tem uma pergunta legal da Marielle. E eu acho, né, com a minha experiência no Docker, que já deve ter alguma imagem no Docker Hub de Jenkins, né? Então, tipo, eu sei como rodar na sua máquina, né? Daí tu pode fazer, sei lá, um Dockerfile e pegar, né, que puxe essa imagem do Docker Hub, a imagem do Jenkins, e aí já sai rodando, acho que no localhost lá. Mas eu acho que é isso, tipo, com base... Eu nunca rodei Jenkins em container, mas pelas minhas experiências anteriores com Docker, eu acho que é assim que funciona. Complementando a Nicole, dá para rodar não só no Docker, como no Kubernetes. O Jenkins roda um pod do Jenkins, que seria equivalente a um Jenkins primário, e para cada job, para cada build que ele vai executar, ele instancia um pod específico para poder executar o build daquela requisição que foi feita. Então, tu não precisa ter uma estrutura necessariamente de Jenkins primário, secundário, né? Antigamente usava a nomenclatura slaves, hoje desses são secundários, né? Então, dá para rodar inclusive no Kubernetes dessa forma, ele instancia dinamicamente pods para executar o build de cada job. Que legal, não sabia. É uma inception, né? É um negócio meio maluco. Inclusive, ele instancia um pod que tu pode buildar um projeto que é um container. Então, tipo, é uma inception bem doida, mas funciona. Que legal, legal. Show. Obrigada. Tu já quer começar, Isadora? Pode ser. Se ninguém tiver mais perguntas do Jenkins, ali, eu acho que a gente pode começar. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Então, tá visível para vocês a apresentação já? Sim. Tá. Então, eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho de um dos assuntos que assim mais brilha meus olhos, que é séries de dados temporais em FluxDB. Né? Então, junto com Golang, acho que são as duas coisas que eu mais gosto em tecnologia hoje em dia. Então, eu vim falar um pouquinho da utilidade das séries temporais, né? E falar especificamente do InfluxDB e como é que o InfluxDB pode ser muito útil no nosso dia a dia, seja para a nossa vida como dev, como office, como produto, como negócio, enfim. Então, só me apresentar rapidamente. Tá? Então, eu sou a Isa, eu trabalho como Site Reliability Engineer na Zenvia há mais de 5 anos. Atualmente, eu trabalho na plataforma de comunicação da Zenvia, com missões em sustentação, monitoramento, escalabilidade, resposta a incidentes e automação de ambientes e aplicações. Então, é uma atividade semelhante aos conceitos de DevOps, inclui alguns conceitos de DevOps, mas está bem focado na sustentação, na operação, principalmente, performance, escalabilidade, né, e resposta a incidentes. Eu estou no mercado de tecnologia há 21 anos, trabalhei metade dele como dev e a segunda metade, né, para cá como ops. Meu trabalho mais recente está muito voltado para a infraestrutura de aplicações em Kubernetes e métricas para ambientes, aplicações e produtos. E minhas duas paixões em tecnologia hoje, Golang e InfluxDB, que, né, por coincidência, InfluxDB também é feito em Golang, assim como Kubernetes. E mais tudo que é serviço web nativo hoje em dia é basicamente em cima de Go. Então, o que são séries temporais? Minha ideia não entra muito no conceito estatístico da coisa, é só dar um conceito e depois a gente poder ir na prática vendo quais são as aplicações possíveis. Então, a gente pode entender uma série temporal
é nada mais do que uma sequência de realizações ou amostras, observações de uma variável ao longo do tempo. Mais um conceito, né, é uma sequência de pontos, dados numéricos, discretos ou calculáveis em cima de funções matemáticas, em ordem sucessiva, geralmente ocorrendo em intervalos uniformes. Então, portanto, uma série temporal é uma sequência de números coletados em intervalos regulares durante um período de tempo. A gente vai ver alguns exemplos disso. Antes dos exemplos, alguns componentes importantes de uma série temporal. As amostras têm que ser coletadas em intervalos. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar um dado discreto, um valor, por exemplo, medir a temperatura de uma pessoa, por exemplo, e tomar alguma conclusão com base em uma aferição, né, em uma medição de temperatura de uma pessoa que aconteceu em um determinado momento. Isso não é uma série. Então, ela tem que ser coletada. Então, se eu quiser saber a característica da febre de uma pessoa, eu vou ter que coletar, por exemplo, a temperatura daquela pessoa a cada 4 horas, a cada 6 horas, assim por diante. As variáveis envolvidas devem ter entre si um histórico numa linha temporal. Então, que é isso que eu comentei. A gente tem que ter uma sequência e a ordem sucessiva delas é muito importante. A ordem de sucessão delas é fundamental. Acabei até antecipando. Na prática, como é que a gente pode ter exemplos de séries? Várias aplicações e possibilidades na vida real e no nosso dia a dia. Então, a temperatura de uma cidade ao longo das horas do dia durante um período de tempo. Então, eu tenho uma coleta sucessiva de um determinado lugar em intervalos regulares numa janela de tempo. O valor de uma ação específica ao longo de dias ou semanas durante um período de tempo. No mercado de bolsa, de investimentos, a gente está falando necessariamente de séries. Né? A gente está falando de uma determinada ação, de um determinado papel que é monitorado e controlado e aferido em tempo real, ou near real time, como se diz, né? A cada segundos ou a cada X minutos. Então, isso é um exemplo muito clássico de série temporal. Então, a gente já começa a entender aonde é que a gente quer chegar com esse tipo de informação. Né? Para que uma série temporal é importante? Para que eu comece e possa entender tendências de comportamento. Previsões, mais ou menos. A gente vai chegar lá. O valor do litro da gasolina por dia numa determinada coleção de postos durante um período de tempo. Então, eu tenho o posto de combustível A, o posto B, o posto C, e para cada um desses eu tenho uma aferição onde eu tenho o valor do litro da gasolina por dia, por exemplo. Então, aí eu tenho um conjunto de séries. Né? Eu tenho uma série temporal para o posto A, uma série temporal para o posto B e para o posto C. Número de visitantes de um site em cada uma das páginas por dia. Alguém já ouviu falar em Google Analytics? Google Analytics inteiro, a gente está falando de séries temporais. Número de horas trabalhadas por dia por colaborador por período de tempo. Mais um exemplo muito corriqueiro, né? Então, a gente começa a ver que está fácil de identificar algumas características de uma série temporal. Ela tem todos aqueles exemplos têm algumas semelhanças, né? A gente fala, então, no componente quantitativo. As amostras têm que retornar valores discretos, né? Exatos, diretos, ou algum valor calculável por uma função matemática. Né? Então, ela tem que ter um componente quantitativo. Eu tenho que poder sumarizar, consolidar, criar, aplicar funções estatísticas e matemáticas em cima daquilo que está sendo coletado. Então, não adianta eu coletar, por exemplo, uma série temporal onde eu vou dizer verde, amarelo. Não quer dizer nada. Eu preciso ter números para poder fazer cálculo. Componente temporal. As amostras da série precisam ser coletadas em intervalos uniformes e durante uma janela mínima de tempo. Componente variável. Então, as amostras devem representar sempre a coleta de uma mesma variável que vai ser comparada consigo mesma ou com outras numa janela de tempo. Então, quando a gente pegou o exemplo de medir a febre, por exemplo, de uma pessoa, a gente está fazendo uma aferição, né, uma coleta, sempre da informação do mesmo sujeito, né, do mesmo tema, do mesmo assunto, da mesma variável, que é a febre da Isadora, por exemplo. A febre da Isadora ao meio-dia, a febre da Isadora às 14, às 16 e assim por diante.
E para a gente trazer exemplos assim, né, mais para IT people, né, como somos a maioria, né, aqui assistindo. Então, a gente pode pegar mais alguns exemplos de que tipo de dado, que tipo de informação eu tenho no meu dia a dia que pode se tornar uma série temporal e eu posso criar análises em cima dessa série. Quantidade de bytes usado pela RIP de uma aplicação. Né? Por mais que hoje, né, os mecanismos em cloud deem milhões de abstrações, o cuidado e a atenção que a gente tem com tudo aquilo de memória que a nossa aplicação aloca é essencial. Né? Tempo de resposta de um endpoint, para o qual a minha aplicação faz um callback. Isso é um exemplo. Eu posso ter uma aplicação que emite callbacks para determinados endpoints. Cada um desses endpoints vai ser, digamos, uma amostra ou um conjunto de amostras. E cada entrega de callback que eu fizer naquele endpoint, eu posso obter o tempo de resposta e depois entender, ao longo de X requisições, qual é o tempo médio, mínimo, máximo, os percentis daquele tempo de resposta. Quantidade de conexões ativas num load balancer. Fundamental para a gente poder fazer capacity planning e saber nível de saturação das conexões de entrada numa determinada aplicação, por exemplo. Tempo decorrido da execução de um método na aplicação. Isso daqui é muito interessante. Às vezes, a gente pode, por exemplo, querer pegar métricas como RIP, uso de CPU, etc., mas às vezes tem outras informações que as nossas aplicações podem emitir, né, que podem ser importantes para a gente. Dá um exemplo bobo. Se eu tenho uma aplicação, por exemplo, que ela processa arquivos que o meu usuário faz upload, eu posso, a cada vez que eu estiver processando um arquivo daqueles, criar um counter, um gauge, algum tipo de métrica dentro do meu método, né, para poder calcular tempo de início e tempo de fim, né, criar um stopwatch no início e no fim do processamento e armazenar essa informação. E eu começar a ter uma ideia e comparar, por exemplo. No momento tal, no timestamp tal, a aplicação processou um arquivo de tantos bytes com tantas linhas em tanto tempo. E eu começo a armazenar essas informações para cada arquivo que essa aplicação processa. E eu começo a entender as características e se a minha aplicação tem ou não, por exemplo, alguma necessidade de tuning. Se eu começar a ver que ela leva 90 segundos para processar um arquivo de 1 megabyte, bom, pode ser que eu tenha um espaço de melhora. E pode ser que isso reflita na experiência do meu usuário que está fazendo o upload de um arquivo na aplicação, né? Tá ali esperando na interface que alguma coisa aconteça, que venha algum callback dizendo que aquilo finalizou, e ninguém está vendo exatamente aonde que o tempo de espera do usuário está sendo despendido, né? E daqui a pouco tu olha, puxa vida, justamente nesse método, nessa parte da minha função, da minha aplicação, etc. Total de conversas iniciadas por um bot, mais um exemplo. Quantidade de registros consumidos por segundo numa fila ou tópico. Então, isso daqui é uma coisa muito comum, né? Quando a gente trabalha com broker e mensageria, tu tem aplicações que escrevem, né? Tem um throughput de escrita num determinado tópico ou fila. Tem aplicações que vão ter um throughput de leitura. E a gente pode querer medir isso até para poder comparar a vazão, como é que eu estou em relação às minhas escritas e às minhas leituras, se eu estou tendo algum delta muito grande. Tudo isso são informações que as minhas aplicações ou a minha infraestrutura ou os serviços que eu uso podem prover e que vão me ajudar a fazer análises gráficas e, eventualmente, até gerar algum tipo de alarmística em cima disso. Tempo médio de resposta de um back-end nas últimas X requisições. Isso é muito comum na parte de Ops, né, de tu acompanhar como é que está o tempo médio de resposta de uma aplicação lá num load balancer, por exemplo. E o fato é que a gente tem milhares de informações que a gente nem se dá conta que a gente tem e que elas podem ser úteis, né? Então, até pegando o gancho da Nicole, tem um plugin para o Jenkins que é muito legal, que é um plugin que a cada execução de job no Jenkins, ele publica o resultado daquele build no InfluxDB. Então, a cada job, ele vai publicar lá dizendo o nome do job, a data, o timestamp que aquele job ocorreu, quem foi que disparou aquele job, quanto tempo aquele job levou para executar, o status final daquele job, e tudo isso vai permitindo com que a gente vá concentrando informações como essas, que são séries de dados, já enriquecidas com mais informações, como nesse caso, por exemplo, o Jenkins, né? E que vão nos permitir, daqui a pouco, unificar num único dashboard, num Grafana da vida, por exemplo, a visualização de todas essas informações de build do Jenkins, informações de ambiente, informações de métricas de produto, de aplicação, etc.
E um dos principais desafios, né? Como é que a gente coleta, armazena uma quantidade tão grande de dados? Aí entra o que eu realmente vim aqui dividir com vocês, que é falar um pouquinho do InfluxDB. O que é InfluxDB? Ele é um Purpose Built Database. Então, ele nada mais é do que um banco de dados de nicho, com propósito específico. A gente sabe que existem bancos de dados de diversos tipos, bancos de dados relacionais, não relacionais, híbridos, com fortes em esquema, fortes em schemaless. Temos Mongo, Postgres, MySQL. E se a gente for parar para pensar, um banco relacional, por exemplo, hoje pode servir para qualquer coisa. Né? A gente, por mais que a gente hoje fale bastante de aplicações cloud native, né, onde muita gente tem assim, alguma resistência com o banco relacional, o banco relacional é um banco absolutamente poderoso e necessário para determinados cenários de negócio. Mas nem sempre a gente precisa de um banco com um determinado porte, tamanho, e que seja um banco que atenda muitos tipos de cenários. Às vezes a gente precisa, como nesse caso, de um banco específico. Eu preciso de um banco para ter uma capacidade absurda de ingestão de dados, onde ele trabalhe com um conceito praticamente de insert only e um conceito de upsert, ou seja, é um banco onde eu não vou fazer operações. Dificilmente eu vou fazer operação de update, nem existe operação de update, não preciso fazer operações de delete, o meu foco é no insert, no select, e os próprios mecanismos do banco vão lidando com o volume de informações que ele está ingerindo. O InfluxDB ele tem uma versão Enterprise, que tem recursos bem avançados de High Availability, de sharding, de ACLs bem granulares na parte de permissões, né, autorização, autenticação, e outras funcionalidades que podem ser interessantes para algum cenário, mas dá para dizer assim, a versão open source do InfluxDB, ela vai atender muito bem grande parte ou a maior parte daquilo que é necessário. Ele foi construído especificamente para armazenar e consultar time series, então o formato com que ele trabalha no WAL, né, no write ahead log dele, é próprio e é otimizado para esse tipo de informação. A arquitetura dos índices dele, tanto em memória quanto em disco, são otimizadas para esse tipo de dado. A forma como ele organiza um conjunto de amostra em shards, seja na memória, seja em disco, para permitir uma rápida consulta desses dados, uma rápida inserção e uma rápida consulta. É bem focado, é feito, pensado e planejado nisso, né, nesse objetivo. Ele tem um modelo muito maduro para armazenamento e operação de grandes volumes. Ele trabalha no modelo de push, então a gente pode entender o InfluxDB como um eixo central ou um hub que diversas aplicações, diversos sensores, diversos mecanismos de telemetria vão estar fazendo push de informações para ele. Tá? Diferente do modelo, por exemplo, do Prometheus ou Prometheus, que é um modelo de pull, onde ele faz, né, um scrape em determinados targets e ele vai lá e busca determinadas informações em algumas rotas HTTP. No caso do InfluxDB, tu faz push para ele. Ele tem uma sintaxe de consulta muito amigável, tá? Que ela é SQL-like e ela se chama InfluxQL. Ele tem uma stack em volta dele, que é o Telegraph, o InfluxDB, o Chronograph e o Capacitor. Tá? O Telegraph ele é um agente de coleta, funciona como uma espécie de pipeline, mas não pipeline, né, como a gente está vendo aqui de Jenkins, é basicamente porque ele tem um input e output, então ele pode coletar informações, obter métricas de diversas aplicações e serviços e fazer o output disso por InfluxDB. Mas ele também tem outros tipos de output, então o Telegraph não precisa ser utilizado só com Influx. O Chronograph ele é basicamente uma versão simplinha do Grafana, né? Ele permite fazer uma exploração ali dos databases que tem no InfluxDB, permite fazer algumas queries, tem algumas questões visuais que podem te ajudar a compreender bem o modelo de consulta. E o Capacitor ele é um cara onde pode criar regras de automação para alarmísticas, fluxos de notificação, com base nas consultas que são feitas nas bases de dados aqui do Influx. Ele é feito em Go. Ele é muito melhor do que o Prometheus.
eu juro para você, puxando a brasa para o meu assado. E a gente vai entender agora um pouquinho dos conceitos-chave do InfluxDB. Então, tudo começa no InfluxDB com um database. Então, como ele é um banco de dados, então um dos conceitos mais esperados dele é que ele tem um conceito de databases. Então, eu posso ter N databases dentro de uma instância de InfluxDB. Ele tem as chamadas retention policies, que são políticas de retenção que basicamente são formas de tu agrupar métricas que tu está imputando para dentro do InfluxDB, e ele vai controlar, através dessas retention policies, quando é que esses dados têm que ser descartados, por exemplo. As measurements, elas são equivalentes a tabelas num modelo relacional. Então, dentro de um database, eu posso ter N measurements, e nessas measurements é onde efetivamente ficam armazenados os valores que eu estou imputando no Influx. Um database pode ter N measurements. Tag set é um conjunto de campos que vão ser indexados internamente pelo InfluxDB e que eles são campos que a gente tem que pensar como os candidatos a serem utilizados num group by, certo? Então, por exemplo, um exemplo bem básico, se eu estou fazendo a aferição de temperatura da febre de pacientes num hospital, eu posso ter uma tag onde eu vou colar, por exemplo, ali naquela tag, vou colocar naquela tag, por exemplo, qual é o andar que aquele paciente está. Então, eu já sei que em algum momento eu posso poder consultar qual é a temperatura média da febre dos pacientes do andar tal, por andar, por exemplo. Ou, se não, eu estou medindo, por exemplo, um volume de requisições numa API e estou armazenando cada vez que chega uma requisição, a requisição que chegou e qual foi a conta, o cliente que fez aquela requisição. Aquela informação da conta do cliente, ela pode ser uma tag, porque eu posso querer ver a quantidade de requisições feitas pelo cliente tal, ou por cliente, na verdade, né? Field set são campos que eles vão ser basicamente as nossas coletas quantitativas e numéricas, apesar de que eles podem ser strings ou booleanos, os fields normalmente eles vão ser numéricos, eles podem ser float ou inteiros, né? E são os campos onde a gente vai essencialmente aplicar sumarização aritmética estatística, tá? Então, é basicamente o valor discreto daquilo que eu estou coletando, mas eu posso ter informações complementares que eu não vou utilizar num group by, mas que eu quero poder ter, por exemplo, num field para poder fazer uma seleção em cima de um where, por exemplo. Timestamp, na verdade, talvez deveria ter sido o primeiro conceito, né? Mas timestamp seria efetivamente o tempo, o horário, o dia, o momento em que aquele evento aconteceu, né? Então, ele é fundamental, né? Então, no InfluxDB, quando tu insere um registro, né? Quando tu insere um point, que a gente vai ver em seguida, o Influx, ele vai, se tu não informar um timestamp, ele vai assumir o timestamp de entrada daquele point como o momento em que aquilo aconteceu. E esse tempo, ele pode ter precisão de até nanosegundos. Então, dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, dependendo do tipo de coleta que tu está fazendo e da frequência com que isso está sendo coletado, vai fazer mais sentido tu ter uma determinada precisão em cima desse timestamp, né? Se eu estou coletando valores de minuto em minuto, não faz sentido eu ter precisão de nanosegundos. Eu só vou ter um problema de performance na hora de fazer consulta, porque eu vou estar exigindo que o banco faça cálculos muito mais refinados para um cenário onde não há necessidade de calcular milissegundos e nanosegundos, por exemplo. Point. Efetivamente, quando eu insiro um point ou um data point no InfluxDB, eu estou inserindo uma coleta, um valor. Series ou séries, então são conjuntos de points ou de data points que compartilham uma mesma retention policy, uma mesma measurement e um mesmo conjunto de tags. E continuous queries, que são pequenas transações formadas por consultas em FluxQL que permitem realizar downsample ou consolidação, sumarização de dados, gerando novas métricas. Ok, como é que eu começo a publicar dados no InfluxDB? Tem várias formas de publicar dados no InfluxDB.
qualquer chamada HTTP com post via command line, um curl, tu consegue inserir dados. Biblioteca própria para as linguagens de programação. Ou no caso, por exemplo, de aplicações Java que utilizam Spring e Spring Boot, a partir de 2.0, o próprio Spring Boot Actuator, que é um conjunto de ferramentas para monitoramento e gerenciamento da aplicação, o Actuator é capaz de fazer a publicação das métricas disponíveis em JMX direto no InfluxDB. Telegraph, que é aquele daemon que eu comentei, que ele pode buscar dados de uma origem. Que origem é essa? O Telegraph ele tem diversos inputs, plugins de input. Ele pode buscar dados, por exemplo, de MySQL, de Postgres, de Elasticsearch. Telegraph pode buscar dados de roteadores, switches, devices, qualquer coisa que forneça métricas que seja suportado por algum plugin de entrada do Telegraph, ele pode ler esses dados e depois publicar no InfluxDB. Qualquer solução que faça uma chamada HTTP. Até um Postman no browser pode fazer insert no InfluxDB. E como que eu consulto dados? Como eu comentei, ele tem uma DSL própria chamada InfluxQL, que é uma sintaxe SQL-like que permite consultar os dados armazenados nas measurements e também gerar consultas agendadas através de continuous queries. Um exemplo clássico. Então, select o nome de um campo, from, ao invés de uma tabela, vai ser uma measurement. E eu tenho ainda os componentes where, group by, order by, com algumas restrições, e algumas outras coisas próprias do InfluxQL. Lembrando, group by a gente só pode utilizar com tags. Então, por mais que o InfluxDB ele é schema free, então tu não precisa pré-criar, pré-determinar o formato das tuas measurements, das tuas tags e dos teus fields. Quando tu faz o primeiro insert nele, ele já vai criar esse esquema conforme a tua instrução. Se tu quiser ir agregando fields e tags, não tem problema. É só tu passar a agregar esses fields ou tags nos teus próximos inserts e os teus registros vão ganhando aqueles novos fields e tags. Order by, nas consultas, na console do Influx, tu só pode usar order by com time. Tá? Porque quando tu faz uma consulta no Influx por uma chamada HTTP, o que ele te retorna é um JSON. Ele vai te retornar um JSON contendo as séries, né, organizadas conforme a tua consulta. Então, cabe à tua aplicação, ou ao Grafana, por exemplo, que é uma das principais formas de utilizar, né, os dados no InfluxDB, pode ser o Grafana, mas pode ser uma aplicação também, é responsabilidade do cliente pegar esses dados e fazer a ordenação desses dados com base no JSON que ele retornou. O where pode ser feito tanto com tags quanto com fields. Com tags é mais eficiente, é mais rápido. Então, se a gente estiver falando de measurements que armazenam dezenas de milhões de dados, vai ser mais rápido fazer um where em cima de uma tag do que em cima de um field. E agora a gente vai ver alguns exemplos. Tá? Aí agora vem aquela parte que a gente não curte muito, que é a parte de ao vivo. Né? Então, eu só vou trocar o compartilhamento rapidamente. Momentos de tensão. Bom, o que eu tenho aqui no meu terminal? Só uma pergunta, a fonte está muito pequena? Querem que aumente um pouquinho a fonte ou dá para ler? Para mim tá ok. Tá, vou dar uma aumentadinha básica. Eu estou rodando aqui na minha máquina, então até pegando uma das perguntas que fizeram há pouco. Dá para rodar em Docker? Com certeza. Então, eu estou executando o InfluxDB aqui na minha máquina, com esse comando muito simples aqui. Docker run, expondo a porta 8086, e o nome do container oficial, InfluxDB, ele vai subir a última versão do InfluxDB série 1, que é 1.8, a última versão. Então, ele está rodando aqui na minha máquina. A partir do momento que ele está rodando na minha máquina, eu posso conectar, utilizando a command line do InfluxDB nessa minha instância, e interagir com ele. Se eu der um help aqui, ele vai me dar alguns exemplos de alguns comandos que eu posso fazer, mas aqui não tem nem um décimo daquilo que a gente consegue de fato fazer. Para isso, tem aqui, né, o link para a própria documentação do InfluxQL. Mas vamos lá. Show databases.
Então, aqui ele vai me mostrar os databases que eu tenho criado. E vocês podem ver que cada comando que eu dou aqui no terminal, ele mostra aqui no log o equivalente como se eu estivesse fazendo essa mesma consulta através da API HTTP dele. Porque, na verdade, a command line dele nada mais é do que um cliente da própria API do InfluxDB. Eu baixei do site do InfluxDB. Deixa eu até vou fazer uma troca aqui, na verdade, de tela. E daí eu vou compartilhar minha screen inteira, meu desktop inteiro, para ficar mais fácil de eu alternar. Lá no site do InfluxDB, ele tem um database de exemplo, tá? Que é um database que tu pode baixar na hora, que contém alguns dados em algumas measurements para tu poder começar a brincar com algumas consultas em cima do influxo. Então, ele tem lá uma base de dados que ela tem informações de um determinado órgão americano lá que faz medições de água, clima e outras coisas. Então, esse database aqui, o Water Database, desculpa, ele tem alguns exemplos aqui que a gente já pode brincar com algumas consultas. Então, vou dar um use e o nome do database e um show measurements para ver quais são as measurements que esse database que eu importei trouxe para mim. Então, tem uma measurement aqui que vai medir, por exemplo, o volume em pés aqui de água de algum lugar. Se eu fizer o bom e velho select asterisco from, mas não sendo tão otimista, né? Vou fazer um limite aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que eu começo a interagir com os dados que estão numa measurement. Se a gente olhar, é como se eu estivesse interagindo com um banco relacional. Tá? Então, eu tenho aqui uma measurement chamada H2AFIT, dou um select asterisco nessa measurement, dei um limite dessa, só para não retornar um caminhão de coisas, e ele vai me mostrar, então, timestamp. Então, assim, diferente de um banco relacional, as measurements no InfluxDB, elas não têm uma chave primária, né? O que elas têm é como se fosse uma espécie de chave composta. Ele entende que é um mesmo registro, tudo aquilo que tem exatamente o mesmo timestamp e os mesmos valores de tags. E, nesse caso, como é que eu faço para saber o que é tag e o que é field? Então, eu posso fazer o seguinte, show tag keys. Não reparem que o meu teclado ele é bugado e ele repete a letra O, a letra A e a letra S. Tá? Show tag keys dessa measurement. Então, nessa measurement, eu tenho uma tag que é location. Legal, significa que eu já posso fazer um group by por location. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho algumas amostras com os dados Santa Mônica, Coyote Creek, acho que são esses dois. E se eu quiser ver quais são os fields, basicamente o level description, que é uma string, e o water level. Tá? Eles até colocaram esse level description separado por espaço para mostrar que tu pode criar fields, nome de fields e nome de tags com espaços, ou até mesmo com pontos, mas aí depois tu tem que ficar escapando em quotes para poder consultar. Isso é meio palha, então é melhor fazer tudo junto ou utilizar underscore para fazer separações. Então, se eu quisesse, por exemplo, ver aqui os últimos registros onde o location for Santa Mônica, mas eu quero pegar os mais recentes. E eu vou só mandar exibir no nosso timestamp, no nosso timezone. Então, os últimos registros que tem aqui, 2019, 17 de setembro de 2019, às 18 horas. Aqui ele mostra o nosso fuso horário, justamente porque eu coloquei essa função, timezone. Né? E ele está mostrando aqui uma description, o location e o water level. Mas eu quero mostrar, na verdade, só o water level, né? Já que a location eu já estou separando ali, né? Quero saber qual está o nível de água aqui. Mas eu poderia pegar aqui também e fazer o seguinte, quem sabe eu poderia pegar um determinado intervalo de tempo, né? E fazer uma consulta por intervalo de tempo. Então, lá em Santa Mônica, vamos pegar especificamente nesse dia 17 de setembro.
Então, onde o time for maior ou igual a 17 de setembro, onde o time for menor que 18 de setembro. Vou tirar o limite aqui. Não vou tirar, vou deixar aqui. Ele vai me mostrar esses registros. Mas aí eu quero começar a entender um pouquinho melhor. Tipo, o nível de água granular não me interessa. Me interessa saber, de repente, qual é o valor médio do nível de água nesse dia. Mas se eu fizer, de repente, um group by time, eu quero saber nesse dia, em janelas de hora, qual foi o valor médio por hora do nível de água em Santa Mônica nesse dia. Então, ele pegou esse dia, 17/9, então ele foi lá, ó, da meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, de hora em hora, às 24 horas do dia, e ele foi me mostrando os valores médios. E se eu quiser ter uma ideia de quantos valores foram utilizados nessa média, nessa janela de 1 hora, eu também não sei, tá? Eu vou descobrir agora, tomara que não seja nenhum número bobo. Eu vou ver um count. Então, olha aqui, ó. Então, em 1 hora aqui, eu tive 10 amostras que me geraram uma média de 2,5 pés de nível de água. Mas aí eu tenho valores ali onde eu não tenho. Por exemplo, a partir das 19 horas eu já não tenho nenhum valor. Mas para eu poder exibir graficamente e poder conectar esses pontos, o que eu poderia fazer? Eu posso usar uma função do influxo onde eu vou fazer um fill zero. Então, eu vou preencher os valores nulos com zero para poder me retornar, né, um conjunto onde todos os mins, todas as médias aqui sejam numéricas. Ok, mas e se eu quiser saber, por exemplo, o volume de água, se eu precisasse saber uma tendência crescente nesse dia? Tipo, como é que estava o nível de água nesse horário, depois quanto é que estava nesse horário, depois nesse horário, e ir vendo isso incrementando. Aí eu posso fazer, por exemplo, funções do tipo cumulative sum, onde eu vou pegar o somatório de cada uma das amostras naquelas janelinhas de hora em hora e vou guardando o valor da última soma e colocando, somando com o próximo valor. Então, aqui eu vou vendo de uma forma incremental. Então, antes eu estava vendo a média, agora eu estou fazendo uma soma. Só que eu estou vendo a soma do nível de água e estou vendo, somando de hora em hora. Então, a soma do primeiro está aqui. Esse valor aqui é a soma do primeiro com a soma desse e assim sucessivamente, até eu chegar no final do dia. E se eu estivesse calculando alguma curva crescente num gráfico, eu poderia fazer dessa forma. Então, assim, estou explorando algumas possibilidades em cima de séries de dados, mas talvez algumas coisas mais interessantes sejam visuais. Então, se a gente quiser, por exemplo, ver... Vou conectar e vou pegar alguns dashboards ao vivo aqui, não sei o que vai aparecer, tá? Lá da empresa, onde vão mostrar alguns dados que estão sendo coletados, todos eles no InfluxDB, a maioria parte no InfluxDB, alguns deles nos hábitos, mas todos são séries temporais e aqui a gente tem visualmente uma ideia de, cara, o que eu posso fazer com esse tipo de informação? Então, puxa, eu posso construir gráficos stacked, né, empilhados, eu posso construir tabelas, eu posso construir métricas do tipo... Vamos ver, métricas do tipo single stat, pegando o último valor de alguma coisa. Posso criar esse outro tipo de visualização aqui, coloridinha, onde eu vou ter uma ideia de progressão e eu posso definir lineares para eu poder saber visualmente se eu estou ok, se eu não estou ok. Então, com séries de dados temporais, a gente tem condições de fazer muitos usos. Seja o uso gráfico, como eu mostrei aqui, seja fazendo um uso, de repente, puramente de aplicação, onde eu quero passar para o InfluxDB uma série de valores e quero utilizar o poder dele de poder fazer consolidação, sumarização, aritmética e estatística em cima desses dados e consultar de volta esses dados, né? Então, como vocês podem ver até no log do Influx, ó, como é que eu consulto dados, por exemplo, da minha aplicação para buscar um dado que está no Influx? Eu faço uma chamada HTTP também, assim como para fazer insert, posso fazer consulta fazendo chamada HTTP. Então, eu mando uma query, certo? E nessa query eu vou mandar o meu InfluxQL, que vai me retornar um JSON com os dados prontos para eu poder renderizar. Seja o Grafana renderizar um gráfico, seja a minha aplicação utilizar esses dados e serializar esse JSON para alguma struct, alguma classe, e eu poder
manipular esses dados. E é isso, gente. Eu sei que eu falei rapidamente, eu estava com um timer aqui contando e eu não queria passar muito do tempo, mas queria mostrar que é apaixonante isso. Tipo, telemetria, métrica, a gente pode pensar em tudo. Todas as áreas da nossa empresa poderiam trabalhar baseadas em métricas. Por exemplo, se eu tenho um sistema de ticketing, gira, qualquer coisa, poxa, deixa eu buscar informações, quantidade de tickets por cliente, por status, tempo de atendimento, tempo médio de resposta por pessoa, por operador. Só tem uma central telefônica na minha empresa, tempo de utilização por ramal, o carro não está disponível. Todos os devices hoje em dia fornecem algum tipo de interface para coleta de telemetria. E onde é que eu vou jogar isso tudo? Em FluxDB. Né? Então, é uma forma o InfluxDB é um cara que vai poder centralizar coleta de informações de uma série enorme de lugares, basta a nossa criatividade. Eu posso conectar na porta OBD2 do meu carro, pegar um monte de sensor, né? Obter um monte de informações do meu carro, pegar essas métricas, colocar essas métricas num Raspberry rodando em FluxDB e eu posso fazer... Enfim, tem FluxDB para ARM? Tem. Então, enfim, Jenkins, exemplo, né? Tipo, todos os builds do Jenkins. Manda para o InfluxDB, grafica, coloca visualmente uma televisão na tua empresa, junto com outros tipos de métrica. Enfim, poderia passar horas aqui dando exemplos de aplicações para séries temporais e para o Influx especificamente. Então, fico à disposição para perguntas, se tiver. Eu adorei. Achei super completa a apresentação. Muito obrigada. E já estava me sentindo aqui num workshop, já querendo botar a mão na massa também. Quem sabe fica um workshop aí mais pra frente. Eu acho que fica a dica, né? Pra gente pensar num momento aí de botar a mão na massa com Influx, hein? Uhum. Pode ser. É só pensar numa aplicação qualquer aí e exemplos não vão faltar. Show, vamos fazer. E aí, nossa, eu adorei muito, mas eu tava vendo, assim, aí muitas informações. Ele mistura um pouco de conceitos de SQL com NoSQL, né? Mas ele não é nenhum dos dois, no fim das contas. Ele é um Purpose Built Database que tem alguns conceitos de esquema parecido com o relacional para facilitar a curva de aprendizado. Database, só muda o nome de tabela para measurement. A linguagem de consulta é SQL-like. Então, tudo que a gente sabe que SQL é o básico do básico para qualquer exploração de dados, para qualquer desenvolvedor. Né? Então, geralmente a gente começa com algum tipo de SQL. Então, isso facilita muito a adoção. Né? E ele tem outro tipo de consulta de linguagem chamada Flux, que é uma linguagem mais poderosa, mais versátil, mas aí a gente já está falando de outra curva. Para quem vai começar a trabalhar telemetria, coleta de sensores, de informações, esse modelo do InfluxQL ajuda muito a começar de uma forma rápida. Show. E tipo, o contexto, o conceito de PK e FK seria através das keys ali que tu foi mostrando. Na verdade, ele não tem, né? Tipo, ele não tem primary key, ele não tem foreign key. Por exemplo, tu não faz consulta cruzando join, fazendo join de duas measurements. Uma medida é uma medida e diz respeito a um sensor, a uma telemetria específica, né? Então, não existe join, né? Se tu vai exibir graficamente, tu pode fazer um consulta, um SQL from mais de uma measurement, só que daí aqueles dados dela vão ser exibidos junto como linhas separadas num gráfico, né? Vão complementar um gráfico com N linhas. E esse conceito da chave não tem. A chave dele, na verdade, é um conjunto, como se fosse uma composição do timestamp e dos valores que compõem aquelas tags. Então, se tu inseriu no dia de hoje, às 15h22, um valor dizendo requisição do cliente igual a Isadora, e o valor 1, se tu inserir de novo com o mesmo timestamp, com a mesma tag, mas um outro valor, ele faz um upsert. Então, ele entende que aquele dado já existe e ele faz um update, na verdade. Mas tu não precisa, em termos de aplicação, ficar controlando, tipo, será que já existe? Eu vou fazer um update. Se não, eu vou fazer um insert. Não, só faz insert. Muito show. Alguém tem mais dúvidas? Algum comentário?
Eu achei muito legal ali quando tu fez uma ponte entre o que eu falei e o que tu falou. E eu quero tentar usar InfluxDB com Jenkins. Eu achei muito legal. É legal para ter... Eu sou uma pessoa um pouco neurótica com informação, no sentido de que eu trabalho como um SRE, então eu não aceito ter algo em operação que eu não tenha visão do que está acontecendo. E no Jenkins é muito legal, porque tu consegue montar de uma forma personalizada, né? Por mais que o Jenkins tenha os dashboards dele, tu vai conseguir, com essas métricas coletadas por esse plugin de influxo para o Jenkins, nossa, tu vai conseguir montar a visualização que tu quiser, né? Dos teus jobs, dos teus builds, num Grafana de uma forma bacana, bonita, bem apresentável, né? E até mesmo utilizando daqui a pouco o Grafana com o sistema de alert rules dele, para tu poder definir limiares e criar até mesmo alertas básicos do tipo, tem um build falhando, ele manda um SMS, um e-mail, qualquer coisa através de algum notification channel que o Grafana suporte, por exemplo. Então, eu acho que tu vai gostar bastante para poder criar uma visão bem tua de como é que tu quer ver os teus builds, acompanhar os teus builds. Isso é uma coisa muito legal. Muito legal, gostei. Eu vou tentar fazer. De aplicações, uma das coisas mais legais que eu venho fazendo um processo de evangelização, né, na empresa, assim, e tentando mostrar o valor da aplicação do Influx. Então, a gente tem uma aplicação muito legal na empresa que ela faz aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de processamento de arquivos, né? E é uma coisa legal, que a aplicação, o que ela faz? Ela faz ao vivo. Enquanto ela está fazendo o processamento em background de arquivos, processando arquivos com milhões e milhões de linhas, ela vai publicando no Influx o status, em que linha que ela está, quantos por cento ela está, e a gente vai vendo ao vivo no Influx, nos dashboards, por exemplo, no Grafana, nos dashboards, mostrando o percentual de importação daquele arquivo. Olha, eu tenho um arquivo do cliente tal, com tantas linhas, com tantos bytes, que está em 40%, 50%, 60%, e tu consegue ver a evolução desse tipo de operação, se ela for, né? Nesse caso, era uma operação relevante para o pessoal do suporte, então valeu muito a pena dar visibilidade para eles, né? Porque tinha um processo que era assim, o cliente faz o upload e só recebe um callback quando terminar, mas ele não tinha, o próprio suporte não tinha ideia, mas em que estágio de importação desse arquivo está. E daí eles começaram a publicar no Influx, assim, ao vivo, a quente mesmo, então ficou bem legal. Assim. Que massa, muito legal. Muito obrigada, Isadora. Nossa, foi super legal. Adorei. Passou o nervosismo meu já. Nem deu para perceber. Foi ótimo, deu tudo certo, né? Mostrando ao vivo ali, ainda deu tudo certo. Isso é raro de acontecer. Pessoal, se tem mais alguma dúvida, algum comentário, podem fazer até ali no chat. Fiquem bem à vontade. A Marielle comentou ali, né? Muitos conceitos novos, né? Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu tenho observado, assim, não conheciam, né, o Influx, assim, não tinham visto ainda o poder dele, assim como eu também não conhecia, e há uns tempos atrás, né? E eu tenho a Isadora aí como meu suporte em tempo real para me ajudar com o Influx, me dar dicas, me tirar as dúvidas aí no dia a dia. Muito show. Uma coisa que podem perguntar, existem alternativas? Existem. TimescaleDB é um empacotamento do Postgres focado em time series. E o Postgres é um banco que eu amo muito também, muito poderoso. Só que a diferença do setup e da facilidade de tu botar um influxo para rodar e o quanto ele suporta com uma única instânciazinha dele é impressionante. Tem o Prometheus, que daí trabalha naquele outro conceito de pool, né? Tu tem que ter aplicações que disponibilizam endpoints de long-term living, né? Tipo, tem que ser endpoints permanentemente disponíveis, preferencialmente para o Prometheus poder fazer os scrapes e buscar métricas. E daí o Prometheus armazena numa base interna dele, que é baseada em OpenTSDB, que é o Open Time Series Database. E o Prometheus, ele faz muita coisa muito semelhante com o Influx, mas é esse modelo diferente. Um é pull, um é push. O próprio Prometheus tem o push gateway, caso tu queira trabalhar no formato onde tu tem uma variedade muito grande de origem de onde estão vindo a tua telemetria.
Então, é muito mais fácil, nesse caso, tu centralizar e tu fazer um insert o push para o database. Né? Para o Prometheus ficar fazendo scrape de milhares de locais já não é tão interessante, e inclusive eles têm o push gateway para isso. Né? Tem outros databases, tem acho que o Graphite, se não me engano, eu pessoalmente nunca utilizei. Eu estou usando o InfluxDB desde 2016, então está fazendo 4 anos. E estudei outros, uso também um bocado o Prometheus, mas o InfluxDB ainda tem meu coração. Dá pra gente perceber que tu gosta bastante, isso é legal. Fez a gente ficar fã também. Convenceu. Não tô ganhando nada, tá? Quer falar alguma coisa? Não, ia só... de coração. Eu ia só falar pra gente não esquecer de tirar foto. Se as meninas aí quiserem aparecer, dar o ar da graça aí pra gente, tirar uma foto rapidinho. Não tem problema o pijama, nem o cabelo. Exatamente. Tem mais um comentário aqui da Marielle. O pessoal gostou da ideia do workshop. A questão de previsões que a Marielle comentou, existem modelos matemáticos como o Holt-Winters e outros modelos matemáticos que o InfluxDB, assim como o Prometheus, suportam. Então, se tu tem uma determinada série de dados que ela tem a característica e tu consegue determinar bem o tempo do ciclo, valores máximos, os picos, os vales, determinadas séries de dados que tu consiga mapear essas características, tu consegue aplicar esse tipo de função. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu estou coletando a RIP dela, de minuto em minuto, com base naquilo que aconteceu no passado. É claro que existem sempre os fatores aleatórios, no caso das amostras estatísticas, então vai depender muito de onde tu vai aplicar essa função de previsibilidade, né? Se isso tiver um componente aleatório, é meio complicado, mas se é alguma coisa onde tu tem um intervalo regular, um número de coletas uniformes em cada um desses ciclos, tu pode aplicar funções de previsibilidade e ele consegue desenhar essas curvas de tendência para os próximos X tempos, para as próximas X janelas de tempo para frente. Show. Muito legal. Ai, que bom, já temos umas carinhas aparecendo aqui. Vamos, tu faz o print aí, Isa, eu me atrapalho um pouco aqui no seu computador, não consigo fazer o print. Tu tá muda. Tá, minha voz vai sair no print também? Não, é que eu ouvi tu falando. Tô te zoando, desculpa. Então tá, então vamos lá, mais alguma carinha com... Última chance. Última chamada. Então tá, 1, 2, 3 e... Feito. Estão capturados. Saiu a Duda abriu a câmera dela, Onde? Abriu bem rápido. Abriu e fechou. Eu perdi, então. Abri e fechei rápido, pessoal. Ai, meu Deus. Volta, calma aí. Ó, vai de novo, então. Peraí, segura. Pronto, tá printado. Show. Gente, muito obrigada pela participação, por terem vindo, ficado aqui com a gente, tirado a fotinho. Pelas apresentações também foi muito legal, muito bom. E fica o convite, né? Quem quiser mais apresentar aí, a gente tem agenda para até o final do ano. Se tudo der certo, teremos meetups físicos também. Workshops também de InfluxDB. Exatamente. Esse já Workshop de Jenkins. Isso, com certeza. Com certeza. A gente criou uma aplicação no primeiro workshop e um back-end. Depois, no segundo, a gente fez o front-end dessa aplicação. Então, agora a gente pode dar continuidade nos próximos workshops usando a mesma aplicação. A gente vai construindo. Pode
faz o pipeline dela no Jenkins e publica as métricas dela no Influx e assim vai encadeando todos os assuntos. Exatamente. Isso, perfeito. E vai estar disponível, tu falou no YouTube ou em algum lugar, a gravação do Meetup, porque teve pessoas conhecidas que não puderam participar. Isso, exatamente. Agora a gente vai, tipo, meio que fazer uma edição do vídeo e botar lá no YouTube. Não sei se vai caber todo pelo tamanho e tal, com negócio de espaço, mas talvez a gente corte. Mas em breve estará disponível no YouTube para quem quiser assistir, reassistir, consultar até para tirar dúvidas sobre Jenkins e InfluxDB. Vai estar disponível lá e a gente divulga o link nas nossas redes aí. Legal, então vou deixar meu e-mail aqui no chat, só se alguém tiver alguma dúvida sobre Influx ou alguma orientação, deixei meu e-mail do trabalho ali. Perfeito. E se alguém quiser mais colocar o link do seu LinkedIn ali também, a gente só clica e se adiciona. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui nesse sábado, mas acho que foi super válido. E nos vemos por aí. Então, tá bom, até mais. Obrigado pela Tchau, oportunidade. gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada, pessoal, por compartilhar. Tchauzinho.